Isso daqui é uma rede formada por 59 terras indígenas diferentes, no Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Tá? O que nós vemos? As pessoas que vivem, cada bolinha é uma terra indígena diferente. Então, eu juntei todos os moradores atuais, que estão numa terra indígena, num círculo só, e aí eu calculei as relações de parentesco que ligam esses moradores entre si. Tem 3 que estão circuladas, mas eu quero dar foco para elas nesta imagem, aqui. Perfeito. Vocês vão ver que isso forma praticamente um triângulo de relações, né? Por exemplo, 1001 é uma pessoa que mora atualmente na Tenondé-Porã, e as relações de parentesco entre essa terra indígena onde ela mora e a terra indígena 1002, que é o Jaraguá, tem 76 relações de parentesco entre pessoas que moram nessas 2 terras indígenas. Quando olhamos para 1397, que é a terra indígena... Aracruz, na verdade, é uma região do Espírito Santo composto por 2 terras indígenas Guarani, Caieiras Velha e Guarani Tupiniquim. Quando vemos as relações entre eles, são, acho que 38 conexões de parentesco entre os moradores desses locais. Por que é importante mapear essas relações de parentesco? Em primeiro lugar, ele mostra a importância de cada localidade guarani. Né, que não é possível pensar uma aldeia separada das demais, que todas essas áreas estão conectadas entre si, que todas essas pessoas mantêm relações entre si, e por conta disso, tem uma visitação muito frequente entre elas. Por outro lado, tem muita coisa que circula por essa rede de parentesco, conhecimentos, apoio, inclusive em lutas políticas pela demarcação de terras, sementes, remédios, dinheiro, roupa, uma série de coisas vão circular por essas relações de parentesco. Bom, eu queria dar só um exemplo de conhecimentos que circulam por relações de parentesco, conectando diferentes aldeias. Então, o que nós temos aqui? Em verde claro, temos a terra indígena Rio Silveira, que fica em Bertioga, no litoral de São Paulo. Em azul, voltamos para o Rio das Cobras. Vocês veem um homem identificado como 1031. Em vermelho, terra indígena Jaraguá. E aí, essas linhas pontilhadas, elas indicam transmissão de conhecimento xamânico. Então, eu entrevistei as pessoas que hoje são rezadoras e rezadores Guarani, e eu perguntei, com quem você andava, com quem você trabalhava, com quem você aprendeu quando você estava se iniciando, quando você estava aprendendo? Porque o xamanismo Guarani é um processo muito longo de aprendizagem, em parte é uma relação fortíssima com os deuses e as deusas Guarani, e em parte é um trabalho conjunto com aqueles rezadores e rezadoras mais velhos e mais experientes. Só que não é qualquer rezador com quem você vai aprender. O que eu fui descobrindo na pesquisa era um parente. Então, como nós vemos aqui, o 1031, que está a mais de 770 quilômetros de distância, no Rio das Cobras, do Jaraguá, é padrasto do rezador do Jaraguá, passou conhecimentos para ele, só que ele também é irmão e cunhado, é irmão de uma rezadora, cunhado de um rezador cacique, que também transmitiu conhecimentos para esse rezador no Jaraguá, enquanto eles estavam vivendo juntos. Então, vocês veem aqui uma rede que está conectando pessoas no Paraná, pessoas em São Paulo, que, por sua vez, estão conectadas também por relações de parentesco via casamentos, com pessoas no litoral de São Paulo, passando conhecimento, passando ajuda, fazendo medidas terapêuticas juntas. Então, isso aqui é só um exemplo do que circula nessa área. Então, quando se reivindica a demarcação de uma terra indígena, essa reivindicação ela sempre está articulada à necessidade também de reconhecer todas as outras localidades, porque as pessoas que estão nessa localidade são vitais para a vida daquelas que estão numa área que está em questão. Né? E, obviamente, as áreas onde elas vivem
são fundamentais para que elas possam continuar existindo. Aqui, o que eu quis fazer era uma análise no tempo. Então, eu peguei as configurações da política e do xamanismo na terra indígena do Jaraguá em 2002. Naquela época, estavam se formando 2 aldeias. Porque aquele homem que eu falei, esse cacique rezador e essa rezadora, eles foram para a terra indígena Jaraguá a convite da prima desse cacique rezador. Inicialmente, eles se instalaram no Tequaitu, que é a aldeia mais velha do Jaraguá. Conforme ele foi atraindo muitos parentes para lá, porque é uma pessoa de muito conhecimento, de muito prestígio, aquela área que era demarcada de 1,5 hectares começou a ficar muito pequena para todas essas pessoas, que então se instalaram numa outra aldeia, que chamam de Aldeia Nova, Tequapeaú. E é nesse momento, em 2002. Então, tem essa imagem. Em verde, são aqueles que estão na primeira aldeia Itu, e depois, em azul, Piauí. E o que nós vemos é que a cacique do Itu, ela está conectada com o primo dela, que é cacique rezador do Piauí. E, apesar de serem 2 aldeias muito próximas, separadas por uma estrada, os conhecimentos continuam circulando entre esse conjunto de lideranças políticas e rezadores, né? Então, essa imagem vai mostrar isso. Aí, em 2002, você tem essas pessoas tentando viver numa área de 1,5 hectares. Vamos ver o que acontece em 2018. 2018, nós já temos a identificação da terra indígena do Jaraguá com 560 hectares, se eu não me engano, de área descontínua, porque ela é fragmentada por estradas e áreas onde existem poceiros e bairros e tal. Mas uma coisa muito interessante é que o processo de identificação e demarcação, que ainda não está concluído e que o Estado de São Paulo entrou na Justiça para bloquear, porque tem uma área de sobreposição com o Parque Estadual do Jaraguá. Então, eles reclamam por conta disso, acreditando que os guaranis seriam um problema para a preservação do Parque Estadual do Jaraguá, quando, na verdade, o que nós sabemos é que as áreas onde tem guarani são as áreas que continuam tendo Mata Atlântica preservada, onde não tem guarani, onde não tem comunidade quilombola, as áreas já foram devastadas todas. Então, esse argumento é completamente perverso e contraditório do Estado de São Paulo. Mas a terra indígena Jaraguá, a demarcação ainda não foi concluída, mas o fato de ter o decreto assinado pelo ministro da Justiça permitiu um pouco mais de segurança para que eles pudessem criar novas aldeias na área. Então, essa imagem aqui é das novas aldeias que se formaram, onde as pessoas conseguiram se espalhar um pouco mais e ter áreas para plantar, para viver de uma maneira um pouco melhor. Em azul, curiosamente, porque eu quis incluir aquele cacique rezador que nós vimos lá atrás, e a sua esposa rezadora, está em azul porque, em 2018, eles vão fundar uma nova aldeia na região perto de Sorocaba, que é a Guirapepó. Então, esse conjunto azul, na verdade, não está mais no Jaraguá, mas vocês veem como eles estão conectados com todos os outros, mesmo que seja por cima, com todos os outros rezadores, caciques e lideranças que formam essas novas aldeias. Por exemplo, vermelho é aquela primeira aldeia. Tá? Em laranja é uma nova aldeia, Itacupé. Então, o que eu mostrei aqui, ou tentei mostrar, é que com o processo de demarcação da terra indígena, isso permitiu a multiplicação de aldeias e permitiu também a multiplicação de lideranças, pessoas que se encarregam de cuidar não só dessas áreas, mas também de suas respectivas comunidades. Então, você vê que isso permitiu também a formação de novos rezadores, de novos caciques, de novas lideranças. A importância que tem a regularização territorial para as dinâmicas políticas, sociais, dos Guarani-Mbeá. Bom,
E aí eu queria trazer para vocês alguns dados sobre política, no sentido lato, né? Pensando também que a liderança religiosa é uma maneira de atuação política. Então, naquele banco de dados de 1.781 pessoas que eu mencionei, tem 202 pessoas que são reconhecidas como rezadoras, caciques e lideranças políticas. Dessas, 33% são mulheres e 67% homens. É importante lembrar que no banco de dados tem uma proporção um pouco maior de mulheres do que de homens, e mesmo assim são 33%, né, de representação feminina na liderança. Aí, eu pensei em comparar isso com a representação feminina na política nacional brasileira. Vocês sabem qual é a participação de mulheres no Congresso, no Senado e na Câmara? Eu trouxe o dado. Bom, nós sabemos que as mulheres somos maioria na população brasileira, segundo o IBGE 2018, somos 51,7%. Porém, a participação feminina na Câmara e no Senado é apenas de 17,3%. Ou seja, a participação de mulheres Guarani-Mbeá como caciques, lideranças políticas auxiliares de caciques e como grandes rezadoras, é quase o dobro da participação que nós mulheres temos no Congresso. Porém, dá para falar, mas vamos considerar rezadoras como representantes políticas em comparação com as nossas deputadas e senadoras? Eu falei, então tá bom, vamos só considerar aquelas que são caciques e lideranças políticas. Aí nós temos um universo 173 homens e mulheres que caem nessa categoria, e mesmo assim as mulheres são 31%. De novo, quase o dobro da nossa participação e representação feminina no Congresso. Então, eu acho que nós temos muito, inclusive em termos políticos de organização e luta, a aprender com as mulheres Guarani-Mbeá. Lembrando que tivemos uma mulher presidente pela primeira vez no Brasil, em 2010, quando você já tem relatos de mulheres caciques no início do século XX entre os Guarani. Bom, e aí, voltando para o tema política e parentesco, eu trouxe um novo diagrama para vocês, que parece uma confusão, mas não é, que é o seguinte, nesse conjunto, esses aqui são os 1.517 que eu contei para vocês, menos alguns que são pais e mães biológicas, mas não participaram da criação dessas pessoas, então tem 1.490. Depois eu posso explicar por que eu dividi pessoas que criaram e pessoas que não criaram os filhos. O que nós temos? Cor azul claro são pessoas que não são lideranças. Vermelho são caciques, rezadores ou lideranças políticas. As linhas azuis são casamento, elas costumam estar na horizontal, e pretas, linhas pretas na vertical ou um pouco enviesadas, são de filiação, conectam um pai ou uma mãe aos seus filhos. O que nós vemos? 95% dessas pessoas envolvidas na liderança religiosa e política estão conectadas por relações de parentesco entre si, sem nenhuma interrupção. Por que isso daqui é importante? Na antropologia dedicada aos povos Guarani, e aí é Guarani-Mbeá, Kaiowá, Nhandeva, sempre se disse que o parentesco é um componente muito importante da política, mas nós não tínhamos dados para demonstrar o quão importante é, ou como que está funcionando. E o que nós conseguimos mostrar aqui é que quase todos os rezadores, quase todos os caciques são relacionados entre si. O que mais? 55% das lideranças são filho ou filha de outra liderança. Que essa era uma grande questão na antropologia. Desde de 1600 e pouco, Montoya dizia que era costumeiro que a chefia política fosse transmitida de pai para filho. Durante o século XX, os autores eram todos unânimes também em dizer que a chefia era transmitida de pai para filho. Só que, a partir de 1970, as etnografias param de falar sobre transmissão hereditária da chefia. E aí comecei a perguntar, olha, ou isso mudou, de 1970 não se transmite mais de pai para filho. Vocês veem que eu estou pela primeira vez repetindo o tempo todo os termos masculinos, porque a literatura dizia que era exatamente isso, eram chefes homens que transmitiam para seus filhos homens, né?
E aí eu falei, olha, ou mudou completamente por um motivo que nós não sabemos, ou então é muito incômodo em termos teóricos e analíticos, dizer que existe uma transmissão hereditária da chefia entre um povo que é tido como marco do igualitarismo político. Então, como que você pode falar de hereditariedade sem falar de hierarquia? E esse é um grande problema que alguns estudiosos vão se colocar, por exemplo, Pierre Clastres. Eu não vou apresentar aqui porquê, mas, enfim. Aí, o que eu quis estudar? Quantos, considerando pessoas nascidas de 1870 até 2016, a liderança passa de pai ou mãe para filho ou filha? Porque, inclusive, eu queria colocar em questão, será que a transmissão é entre homens apenas? Ou será que é patrilinear de um homem até para uma filha? O que eu encontrei é que não. Que a maior parte das lideranças tem pai e mãe liderança. O que significa que vem dos dois lados. E a quantidade de pessoas que são herdeiras de lideranças por parte só paterna é quase idêntica de que tem só mãe liderança. Mas eu queria mostrar outra coisa, lembrando ainda do critério de gênero. É maior a porcentagem de mulheres descendentes de lideranças do que de homens. E quando nós consideramos pessoas que são filhos e netos de outras lideranças, porque às vezes a chefia pode pular uma geração, temos 65%. Isso significa que 2/3 das lideranças são herdeiras de outras lideranças, né? Eu fico super interessada em pensar se fizéssemos essa análise para a política brasileira. Quantos netos e netas, filhos e filhas nós encontraríamos conectando as gerações de políticos brasileiros? Mas eu não conheço uma análise desse tipo. E aí, outra questão que eu me colocava era, será que liderança é casada com liderança? E aí eu vi que 55% sim. Mas... de novo, 75% no caso das mulheres. Eu não sei explicar por quê. Que mulher liderança é casada com outra liderança numa proporção muito maior do que um homem é casado com uma mulher liderança, né? Então, eu não sei explicar. Tem algumas hipóteses para isso, mas ainda não sei. Vocês estão vendo um super foco nas lideranças, né? Esses nobres. Vamos olhar o que acontece com essas pessoas quando nós tiramos as bolinhas azuis. Quando nós tiramos os intermediários que não estão diretamente envolvidos na chefia política e religiosa. Aquela rede coesa se fragmenta em 110 componentes diferentes que não encontram conexão. Ou seja, aquelas bolinhas azuis de pessoas que não são chefes diretamente, elas são fundamentais para fazer aquela conexão entre aquele conjunto de rezadores e caciques dos quais nós estamos falando até aqui. Você encontra alguns que realmente estão conectados sem eles. Por exemplo, esse grupo vermelho grande, que são, inclusive, lideranças, maior parte no Jaraguá. Porém, o que acontece com todos esses daqui que se veem isolados, sem parentes? Então, nós vemos que esse pode ser um dos ingredientes para explicar para nós como que você tem transmissão hereditária da chefia sem ter hierarquia, mesmo num povo igualitário, porque tem uma importância fundamental para a organização social e política guarani, aqueles que não são diretamente chefes. Vamos olhar a próxima imagem. O lugar central dos comuns. Aqui eu usei uma ferramenta computacional em que eu peguei todas aquelas pessoas em azul claro e coloquei em um único círculo e pedi para me mostrar as relações de parentesco que ligam a cada uma das lideranças representadas em vermelho. Você vê que tem poucas lideranças que têm uma conexão direta entre si, por exemplo, aquela bola e essa bola, ok. Mas a maioria passa por relações com uma pessoa que não é chefe. E era basicamente isso que eu queria apresentar aqui. Podemos conversar. Tá? Muito obrigada. Adriana, muito obrigada. Muito interessante o que você apresentou para nós, faz realmente a gente pensar na importância desse trabalho, né, nas políticas públicas
né, na importância do seu trabalho dentro desse panorama que nós todos acabamos por lidar, mesmo, né, não estando diretamente envolvidos. Mas, por exemplo, na área de missões do Sul, né, nos impressiona muito também quanto à questão do patrimônio e do que está sendo desenvolvido e pensado quanto a esse patrimônio enorme que também fala da história, né, fala principalmente da história desses Guarani e o quanto é importante também esse período, quando você mostrou, para entender esse contemporâneo, né, e o que está acontecendo com todas essas populações, é o que a gente se pergunta quando chega lá, na verdade, qual é a relação, né, desses povos que estão lá naquelas Tecoá com esses do Jaraguá. Então, me parece bastante importante mesmo para nós todos entender, né, essas redes e quais as políticas realmente para, como você falou, ali no caso é uma indenização, mas no caso desse patrimônio todo, né, que envolve Argentina, Brasil e Paraguai, eu me perguntei durante todo o tempo nessa viagem, né, vendo a situação, né, que os guaranis se encontram em muitas dessas localidades, né, o que pertence a eles, o que deveria desse patrimônio, né, o que é investido ali, o que deveria realmente ser repassado diretamente a eles, né? E para quem, né? E essa sempre é a pergunta: como localizar? Por que você disse que essas pessoas são descendentes dessas figuras? Como? Né? Então, acho que esse trabalho realmente é único. Eu vou abrir para as perguntas. A Flávia, acho que é a nossa primeira, e para ver. Aí a gente continua discutindo, né? Acho que todo mundo tem várias coisas para aprender com você aqui hoje sobre esses povos. A gente sabe que aqui é um pequeno extrato de todo esse seu trabalho incrível. Obrigada, Adriana. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer a Adriana estar aqui hoje e, enfim, esse é só um pedacinho bem pequenininho de tudo que ela estudou e pesquisa e sabe, né? Eu achei muito interessante esse recorte que você fez de explicar um pouquinho do território a partir da mobilidade, focando no parentesco, né? Que é uma coisa que nós arquitetos não temos muito familiaridade, né? Com essa linguagem, com esses diagramas, mas eu queria ir para um outro lado, né? Eu queria perguntar para você, se tem mais alguma coisa dessa relação com a territorialidade hoje que você gostaria de, enfim, de falar, algum outro aspecto, né, dentro desse quadro grande, né, da territorialidade, da mobilidade, mas dessa relação deles com a terra. Mas, principalmente, uma coisa que eu queria te perguntar é a relação, como você, Adriana, vê, né, o que você entende que são hoje os Guarani, né? O que seria o Nhanderecó hoje, por exemplo, no recorte do Jaraguá, né? O que para você significa ser Guarani? O que você entende, né? Aqui, eu já fiz essa pergunta para uma Guarani, né? E o que significa ser Guarani e preservar o Nhanderecó? O Nhanderecó, para quem não sabe, é o modo de vida Guarani, né? Hoje, dentro de uma periferia, né, ali inseridos numa periferia no Jaraguá. O que na sua leitura, na sua visão, o que você sente que é o mais forte ou um dos aspectos importantes que definem ser Guarani ali e preservar o Nhanderecó? Obrigada. Bom, você colocou problemas existenciais, né? Que não são exatamente a minha especialidade, mas então,
Eu acho que é isso que você falou, que você perguntou para uma pessoa Guarani que vive no Jaraguá o que é ser Guarani vivendo no Jaraguá, né? Eu trouxe muitos dados sobre o Jaraguá porque foi lá que tudo começou para mim, né? Em 2001, quando estavam começando a inaugurar uma escola, e depois eu fui para Tenondeporã logo em seguida, porque não tinha escola funcionando no Jaraguá, então eu fiquei 6 meses lá no Tenondeporã e eu ficava entre essas duas terras indígenas constantemente. Né? E depois fui me espalhando pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e assim por diante. Mas o que eu tenho tentado mostrar é a importância fundamental que essa terra indígena na periferia de São Paulo tem para toda a existência Guaranimbá. Né? Para todos os Guaranimbá, que é uma coisa muito difícil de nós imaginarmos, que uma área tão pequena, pressionada por essa metrópole gigantesca, que não só pressiona, mas também de várias maneiras atropela seus habitantes, como nós sabemos, indígenas e não indígenas, né? Como que esse lugar pode ser esse ponto fundamental de irradiação de tantas coisas para a cultura guarani, né? De haver lá pessoas que são referências para as gerações mais jovens, esses caciques, esses rezadores que têm um acúmulo de conhecimento, que estão o tempo todo sendo consultados por jovens de todas as aldeias, pedindo conselhos, pedindo ensinamentos. Hoje, os próprios jovens do Jaraguá, que se tornaram referência por conta da sua maneira muito eficaz e muito específica de luta política, de relação com os não indígenas, de relação com o Estado, que estão se tornando uma referência não apenas para os Guaranimbá, mas para indígenas de todo o Brasil e fora do Brasil, por conta dessa luta que eles têm construído, que tem novidades e tem inovação, porque é um momento muito específico que estamos vivendo na América Latina, então tem muita coisa que teve que ser criada a partir deles para enfrentar esse momento, mas tem também conexão com o passado, com essas lideranças, essas figuras antigas, com quem essas lideranças jovens tiveram o privilégio de conviver e aprender, né? Ouvir desses velhinhos, como eu trouxe aqui informações sobre histórias do que aconteceu com eles durante a ditadura militar, né? Imagine o que esses jovens conhecem, que eu não conheço sobre essa experiência, que ouviram. E não só da ditadura militar, nós sabemos que o Estado brasileiro, também paraguaio, argentino, tem sido cruel com os povos indígenas e, sobretudo, com os Guarani, que habitam áreas de extremo interesse econômico. Então, certamente, esses velhinhos que eu coloquei, nascidos mais ou menos em 1870, estavam vivendo, lutando, ensinando para as próximas gerações como que poderiam. Né? E o Jaraguá faz parte dessa história, faz parte dessa luta extraordinária para nós que temos o privilégio de estar aqui tão próximo e conseguir aprender com eles, né? Que, ao contrário do que poderia se imaginar, de que estando numa cidade tão grande, que eles poderiam ser menos Guarani por causa disso, o que nós vemos é que eles nos mostram o que é ser indígena, o que é ser humano, justamente por conta desse lugar central, fundamental que eles ocupam na história, de tudo o que está acontecendo e tem acontecido entre nós todos, né? Eu lembro quando o Gustavo veio aqui, o Gustavo Ortega, que é dessa Tecoá, e conversando com ele ao final, eu perguntei: Gustavo, como foi para você essa experiência com os alunos? Ele me disse, né, o meu sonho era estar na universidade. Eu queria, né, gostaria de, e um brilho, né, eu gostaria de estar na universidade. Como você vê também as políticas, no caso específico dos Guarani, a questão da educação dentro, né, depois, eu sei que tem uma escola, né, funcionando lá, mas mais tarde, esse encaminhamento, a gente pode pensar no Gustavo e outros na universidade pública?
Então, eu acho que é sempre a questão, né? No Brasil nós temos uma dificuldade muito grande em conseguir enxergar uma conexão maior entre o ensino básico e o ensino superior, né? Atualmente, pelo ministro da Educação, ele tentou propagar um antagonismo entre essas duas etapas, né? Como se elas fossem contraditórias entre si e não uma decorrência da outra, e fundamental haver qualidade e atenção para essas duas etapas da educação pública. E aí é curioso pensar os indígenas no Brasil desse ponto de vista, e não só os Guarani, porque você tem um investimento muito grande desde a década de 70, em discussões feitas pelos próprios indígenas para a criação de escolas, num modelo diferente daquele que era promovido pelos postos indígenas oficiais, né? Como eu falei para vocês, o que havia nessas reservas? Posto do chefe, escola e cadeia, como se esse triângulo de poder perverso fosse marcar o que é a experiência de estar confinado nessas áreas. E essa foi, de fato, a experiência. Então, você tem, desde a década de 70, um movimento muito grande de lideranças indígenas reivindicando uma outra escola, uma outra maneira de viver a educação nas áreas indígenas, e tem toda uma produção para isso, e os Guarani não ficaram de fora disso, né? Atualmente, por exemplo, nós temos no município de São Paulo uma luta muito grande dos Guarani para que eles possam ter acesso a um curso de formação inicial, para que eles sejam reconhecidos oficialmente pela prefeitura como professores. E eles começaram esse curso concebido junto com eles, professores aqui da USP, por exemplo, o Eli, da Faculdade de Educação, e que foi cancelado pelo Tribunal de Contas do município. Então, é muito difícil, você tem anos de caminhada e aí a coisa é bloqueada de uma maneira extremamente autoritária. Por outro lado, não só os Guarani, mas outros indígenas do estado de São Paulo estão elaborando e propuseram recentemente um curso de formação para professores indígenas também no estado de São Paulo. Então, você tem isso acontecendo na educação básica. E, junto com isso, nós temos algo mais recente, que são as políticas afirmativas para a inclusão de indígenas nas universidades públicas. Tem lugares que têm uma experiência mais ampla com isso, por exemplo, a Federal do Amazonas, a UFAM, a Federal de Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, que já estão há mais de uma década trabalhando com povos indígenas na universidade como alunos de graduação e de pós-graduação. E tem sido as experiências mais... eu não sei se essa palavra existe em português. Como que eu posso dizer? Mais excitantes para vários campos. Eu posso falar da antropologia, as contribuições, as provocações que esses alunos de graduação, esses mestres e doutores indígenas estão trazendo para questionar modelos teóricos, para questionar os problemas que são colocados, estão provocando verdadeiras revoluções nas nossas áreas de conhecimento. Eu sei, na antropologia, eu tive experiência de dar curso para estudantes de pós-graduação na Federal do Amazonas, mas também na área de saúde, as provocações. Então, assim, aquilo que o Gustavo falou, meu sonho é estar na universidade, eu acho que isso tem que ser o sonho de todos nós, de que eles estejam nas universidades, né? Como alunos, como docentes, como pesquisadores, como colegas, que vão provocar mudanças, não apenas no conteúdo dos conhecimentos que estão aqui, mas também na maneira de aprender. Né, que é uma das lutas que tem os indígenas no Acre, é isso, de estarem nas universidades para mudar a maneira como o conhecimento é produzido nesses lugares. Então, assim, eu vejo de uma maneira extremamente positiva essa experiência de termos colegas indígenas aqui do nosso lado. E, no caso Guarani, você tem estudantes no ensino superior Guarani, mas tem também uma participação importante de quando eles vêm participar de eventos, quando eles vêm nos falar, nos colocar problemas nos debates, né? E eu acho que isso tem aumentado cada vez mais, né? Temos inúmeros retrocessos hoje no Brasil. É muito triste. Eu lembro de estar aqui na FAO quando era estudante de graduação e era assim, tudo pela frente parecia muito bom, e estar cada vez melhor, e estávamos conquistando coisas junto com os Guarani, e hoje eu vejo, cada dia nós retrocedemos,
Por outro lado, essa presença dos Guarani em todos esses espaços, os povos indígenas em todos esses espaços, nos ensinando como lutar pelo que é muito valioso, é uma conquista, né? É uma coisa que nos propela ainda para frente, para o presente. Então, eu acho que é isso. Obrigada, Adriana. Oi, eu sou Miriam, eu sou professora da Federal do Espírito Santo. Só gostaria de fazer um comentário e depois uma pergunta. O comentário é sobre essa questão da educação, da formação. E, de certa forma, eu fico muito feliz que nós temos lá na universidade a licenciatura indígena, né? E tem funcionado muito bem, foi considerada uma das melhores aí na última avaliação do MEC, mas tem sido uma resistência mesmo, porque toda a verba destinada, porque o curso funciona totalmente na aldeia. E, então, a grande dificuldade é mantê-los, os professores, na aldeia. Então, apesar do corte completo nela e no curso de educação do campo, a universidade tem mantido esses 2 cursos por conta própria. E, ao mesmo tempo, recentemente, no encontro sobre arqueologia, foi muito interessante ver o depoimento dos guaranis da aldeia de Aracruz, que foram falar sobre as pesquisas arqueológicas lá, mas foram em peso também, enquanto aldeia, levarem os seus alunos que estão na universidade. Então, é uma estratégia mesmo de resistência. Eles têm designado pela aldeia um aluno na medicina, um aluno na odontologia, um na veterinária, um na agronomia, fora da educação no campo, né? Então, são essas resistências que eu acho que tem que ocupar a universidade. O outro comentário, e que é quase uma pergunta, é a respeito das lideranças. Quando você fala de fazer uma comparação com as lideranças de herança familiar na nossa política, eu vejo que pode ser interessante, mas eu vejo que é um desastre o resultado dessas lideranças. Se na aldeia, se entre os guaranis, você tem, eu acho que a consequência de ter essa herança familiar não é porque é familiar só, mas é porque é um aprender, um conviver, ver como que funciona, ver a posição, entender do papel que aquela pessoa ocupa nessa comunidade, enquanto que eu vejo isso na nossa política mais como um oportunismo mesmo. Eu sou filho, sou neto daquele fulano, mas não carrego o aprendizado ou o que significa. E, quando carrega, é o lado negativo. Eu não vou nem citar os nomes aqui, porque é comprometedor nesse momento. Mas é isso mesmo, a respeito dessas lideranças políticas, dessa passar do pai para filho? Não, é exatamente isso. Quando eu tentei mostrar a transmissão de conhecimentos, é exatamente isso, porque a pessoa convivendo com pai, com mãe, com avós, com tios, com irmãos, que desempenharam papéis muito importantes, tanto na condução religiosa do grupo, como na condução política do grupo, a pessoa vai se preparando ao longo de toda a vida para assumir cada vez mais responsabilidades nesse sentido. Então, quando a pessoa se torna uma liderança reconhecida, ela é apta, ela é preparada, ela é formada para isso, né? É por isso que não é só uma transmissão hereditária, eu sou filho, então eu tenho o direito de ser liderança. Não, não é isso. A comunidade reconhece que essa pessoa está extremamente qualificada para assumir a liderança do grupo e escolhe essa pessoa como liderança, por conta de toda essa experiência de vida, todo esse aprendizado. E não é isso que nós percebemos acontecer entre nós, né? Onde é a transmissão de privilégios, a transmissão de um certo elitismo que não está associado ao conhecimento, ao preparo, à capacidade. Não, você tem razão. Por isso que eu acho que a comparação é interessante, né? Justamente porque ela é diferente, eu acho que colocar essas diferenças em comparação nos permitiria uma crítica bastante rigorosa da nossa política, né? Em vez de fazermos uma análise em que nós temos isso, os Guarani não têm, nós temos isso, eles não têm, é olhar
o que eles têm que nós poderíamos aprender e como que isso poderia entrar na nossa educação para nós mudarmos a nossa política. Né? Eu lembro de um professor guarani lá do Rio de Janeiro, que ele falava, olha, o problema é que a nossa política guarani tem que circular também pelas suas escolas. Né, tem que circular, e é o que acontece com as licenciaturas. Né? Quando as licenciaturas são desenvolvidas nas aldeias, quando os indígenas vão para a universidade, eles estão fazendo seus conhecimentos, suas formas de organização também nos contagiarem um pouco, né? Nos inspirarem. Mas você tem razão. Eu queria comentar que eu achei muito feliz a ideia de usar esses métodos computacionais nesse caso, né? Porque eu queria dizer que, eu não sei, mas esses métodos todos de você usar sistemas de grafos e para avaliar sistemas sociais está muito em voga, mas eu diria que ele é em voga para o mal, assim, né? Por exemplo, ele é tipo, hoje há um desespero por parte das grandes corporações, principalmente daquelas responsáveis por dizer das publicidades que aparecem nos nossos aparelhos celulares, toda aquela publicidade é usada com esses métodos. Assim, eles usam esses sistemas para triangular os seus interesses, as suas relações com outras pessoas, para achar exatamente o que você deve consumir, o que você deve comprar. Então, esses estudos estão muito avançados, esses métodos, mas eles são usados para coisas que não é que são irrelevantes, mas elas não são relevantes para, geralmente, assim, como isso, no caso que você citou, a situação dos indígenas na região lá de Itaipu e toda essa situação toda. E é incrível ver que dá para usar e não é difícil, nem isso, né? Eu acho que, eu não sei, dá uma vontade de... É legal ver isso, eu queria que acontecesse mais, sabe? Eu acho que ainda há eu sinto que há um preconceito com esse tipo de método mais sistemático dentro das ciências sociais ou dentro desses outros campos. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Porque, veja, eu achei incrível esse último slide, eu achei ele muito impressionante, né? Porque ele é um exemplo muito claro, assim, ele é visual, você vê a questão de ser circular também, de qualquer forma, mas é isso que eu queria comentar aqui, que é legal ver isso acontecendo, sabe? Eu queria que acontecesse mais, eu vejo que tem muita possibilidade para isso acontecer. Eu fiquei até pensando também, e aí é mais difícil de fazer, mas imagina se a gente conseguisse fazer esses sistemas dentro da própria linguagem, né? Se a gente conseguisse, de alguma forma, analisar as histórias e conseguir fazer relações entre elas, mas eu acho que isso já é bem mais avançado. Mas seria muito interessante se a gente conseguisse, de alguma forma, sei lá, tipo, não transcrever, mas reconhecer, tipo, eu estava pensando, mas isso é uma coisa bem ambiciosa, mas imagina, como a gente tem hoje, a Google, por exemplo, ela tem um sistema de reconhecimento, de transcrição para as línguas mais faladas. Imagina se a gente conseguisse produzir um sistema que conseguisse transcrever as línguas indígenas e, então, tipo, criar um sistema para localizar ou buscar coisas dentro das línguas, né? Tipo... A gente tem tecnologia para fazer isso, mas por que a gente não faz, né? Que são os sistemas de reconhecimento de linguagem natural na ciência da computação, de como isso é usado. Dentro desse campo do reconhecimento de linguagem natural, isso já é muito feito com literatura de um modo geral, de você comparar ou buscar referências dentro de uma mesma obra. Você pode fazer 1000 interconexões. E aí são todas as possibilidades do que você consegue propor e dos dados que você tem. Mas os computadores hoje são capazes, dentro dessas línguas, do interesse de quem está produzindo esses programas, de reconhecer frase, sentido, buscar coisas. Ele consegue fazer uma pergunta e buscar o sentido dentro do texto. Isso está dentro dos limites das tecnologias hoje, da inteligência artificial e da ciência da computação. Mas é mais complexo. Tem um exemplo disso, é um sistema da IBM que ele participa de uma competição, é um reality show que chama Jeopardy, que você faz uma pergunta e o sistema responde. E aí isso já faz muitos anos já que o computador ganhou dos melhores competidores humanos. E não é uma pergunta indireta que envolve conhecimentos gerais. Assim. E o computador tinha a capacidade de, por exemplo, buscar um grande corpo de texto e informação e dar uma resposta certa. É muito impressionante, né? E a gente fica, ok, então a tecnologia existe, mas por que a gente não usa essa tecnologia para coisas como, de fato, mapear culturas ou né? Eu não sei, mas só... Não, o que você falou é super importante e relevante, porque, em geral, esse tipo de ferramenta tem sido usado num projeto de poder. Então, assim, você usar isso aí também num projeto de poder, com um fim político,
para o outro lado, para a defesa de direitos e não apenas para aumentar o consumo, aumentar o lucro de grandes corporações, eu acho que é muito interessante. E é uma linguagem, aqui claro que eu não estava mostrando os metadados, eu estava mostrando resultados e para fins de visualização, mas isso permite uma análise de metadados que é inacreditável para você conseguir informações precisas e detalhadas sobre diferentes fenômenos e problemas, né? E eu acho super importante nós usarmos esses tipos de tecnologias, porque elas são uma verdadeira obsessão da sociedade atual. Então, quando a sociedade, por exemplo, juízes, legisladores, desconhecem os direitos dos povos indígenas e vão olhar para os relatórios e laudos produzidos por antropólogos dizendo, mas isso não é objetivo, se nós conseguirmos lançar mão cada vez mais de tecnologias que eles sejam capazes de entender e respeitar, eu acho que isso pode ser um grande ganho, porque tem isso, não é apenas o que você diz, mas é também a maneira como você diz para conseguir ser entendido. E quando nós usamos avanços da ciência da computação, que é considerado a última inovação, a última obsessão da nossa sociedade, para trazer informações sobre história de povos indígenas, eu acho que aí tem um grande salto. Mas eu acho que nós não fazemos isso, em geral, porque não somos, de fato, interdisciplinares, né? Esse diálogo entre cientistas da computação e antropólogos é muito raro, né? Nós temos um projeto agora que envolve cientistas da computação e antropólogos, que está em análise pela FAPESP, já foi recusado 2 vezes, mas é justamente isso, que são para análise de redes de circulação indígenas de mais de 13 áreas que cobrem quase todo o continente sul-americano. Terras baixas e terras altas, e com referências na área de ciência da computação, querendo trabalhar com antropólogos, porque os problemas que estão aqui trazem questões também para os cientistas da computação e para a matemática, né? Os indígenas colocam problemas para eles, que permitem a elaboração de novas ferramentas, a elaboração de novos algoritmos. Então, acho que é isso, tem uma timidez muito grande nesse diálogo e pouca valorização desse diálogo, né? Eu fiquei curioso, pensando no que estava falando Vinícius, se você ou outras pessoas estão aplicando esse tipo de métodos, por exemplo, na relação entre parentesco, etc., e transmissão do saber material, isto é, como dizer, transmissão de técnicas a nível familiar, a nível de comunicação de aldeias, etc. Existe essa questão nos estudos ou ainda nunca foi colocada? Ela é possível de se fazer, porque o programa, ele não sabe a diferença entre uma relação de parentesco e uma relação de transmissão de conhecimento técnico. Ele não entende isso, ele entende vértices, arcos, arestas, ele entende isso. Então, você poderia colocar qualquer objeto e estudar a maneira como ele circula por diferentes redes, colocar inúmeros fatores em questão. Aqui eu coloquei localidade, parentesco, sexo, geração, poderíamos colocar isso. Não está sendo feito, justamente por uma timidez nisso, e também porque precisamos de recursos para poder fazer a pesquisa que permitiria andar nesse sentido. Mas é totalmente possível, inclusive não só povos indígenas, poderíamos fazer isso daí para transmissão de conhecimentos técnicos entre arquitetos em diversos países, por exemplo, né? No caso da transmissão de saberes justamente ligados ao parentesco, ligados à transmissão de técnicas específicas, etc., você pensa que isso poderia trazer informações novas, por exemplo, ou de alguma forma enriquecer o conhecimento que temos da transmissão do saber nesse campo? Não, exatamente. O meu problema de doutorado era esse. Eu queria saber como que o conhecimento era produzido e como que ele circulava.
entre os Guarani. E aí são vários conhecimentos, xamanismo, conhecimento sobre se tornar adulto, né? Aquilo que uma criança tem que aprender do nascimento até a vida adulta, conhecimento de artesanato, conhecimento de produção das casas, de plantio. Então, eu queria entender como que isso é produzido e como ele é transmitido pelas diferentes gerações. Então, que é uma grande questão. Se nós soubermos como nós aprendemos e como o conhecimento circula na sociedade, aí talvez possamos mexer nessas estruturas de ensino. Né? Então, eu acho que essa é uma super questão para todos nós. E no doutorado eu conhecia muito pouco sobre as ferramentas computacionais, então usei muito timidamente isso. Acho que agora nós já temos um certo acúmulo de conhecimento para colocar esses problemas. Não, eu só ia fazer um comentário aqui justamente em relação à timidez. Eu acho que não vai além da timidez. Existe um receio dos dois lados, assim. E a ciência da computação, que eu acho que como várias ciências, ela tem um potencial perverso muito grande. Ela pode ser reaproveitada de uma maneira. Porque é isso, essas coisas, é isso, como ela falou, o sistema, ele está muito descolado, ele é muito abstrato. Então, se você não tem a parte reflexiva, a parte da crítica associada diretamente, ele vai ser usado ele pode ser usado da pior maneira possível, assim. Eu acho que ainda falta muito o encontro entre as ciências sociais, de um modo geral, e as tecnologias mais, como a ciência da computação, por exemplo. Tem muito a se ganhar, e eu tenho um amigo que eu converso muito disso com ele, eu sinto que ainda tem. As pessoas, eu sinto que ficam nos debates muito assim, eu não sei, que dá a impressão que se distancia de aplicar de fato, ou de ficar discutindo se deve ou se não deve, se é certo ou se não é, ou numas miudezas que são muito teóricas a respeito de se isso realmente serviria para a ciência social, se você está ou não fazendo ou não fazendo, enquanto isso, essas coisas, como eu disse, estão sendo utilizadas para N outras coisas hoje em dia. São sistemas assim que dizem para você, por exemplo, aonde vai ficar o botão na sua tela, justamente para saber quanto tempo você fica no seu celular para colocar o botão no lugar que vai fazer com que você fique mais tempo no celular. São coisas assim que nem eles têm noção direito do que o programa está fazendo, mas o programa está te manipulando de alguma maneira, mas sei lá, né? Aí fica essas ideias, a gente tem que usar essas coisas para... Eu não sei, eu fiquei muito entusiasmado. Mas, né? Mas é um desafio, né? Bem, o encontro interdisciplinar muito feliz, porque o Vinícius, né, uma vez tivemos uma conversa, né, muito longa, ele tentando colocar, e eu um pouco assim, mas justo. Como? Eu não estou entendendo. Hoje ficou tudo um pouco mais claro para mim. Então, acho que é um encontro aqui feliz com o Vinícius também, né, Vinícius? Uma luz, né? Alguém que está... Esperamos, né, que o seu projeto seja aprovado. Eu estou olhando aqui o livro que você trouxe, esse trabalho, né, que é sobre esse grupo interdisciplinar, aqui, acho que chama, eu não vou ler o nome agora, que significa, aprenderam que primeiro devia... Esse é o significado? Aprenderam que primeiro devia se aprender. Não, isso é outra coisa. É assim, o Emporão Morerecó era o nome que os Guarani lá no Jaraguá batizaram o grupo. Quando o grupo começou a se formar, eles deram esse nome. E aí, ao longo do tempo, a definição desse nome foi mudando, né? Mas, assim, a última definição seria, mais ou menos, é lindo o nosso modo de viver. Né? O nosso modo de viver é lindo. Mas aí foi transformando tanto, assim, o significado. A cada ano eu ouvia pessoas Guarani dando outro significado para aquilo, conforme o grupo amadurecia e conforme a nossa relação se mudava. Então, foi uma experiência de aprendizagem inacreditável nesse grupo. Eu queria que falasse um pouquinho disso para nós, já que foi essa experiência interdisciplinar e no que esse seu projeto hoje, por exemplo, dentro desse escopo que foi desenvolvido antes, o que ele, né, agregaria de novo, né, a esse tipo de trabalho interdisciplinar? Não, na verdade, tudo nasceu aqui na FAO. Né? Eu não sei se ele seria interdisciplinar se não tivesse nascido aqui na FAO. Eu não sei se teria sido um projeto tão sério de levar a sério a extensão universitária e a capacidade de relação que existe entre universidade e sociedade, se não fosse aqui, que tem uma tradição muito forte de extensão universitária, e também da importância de integrar isso ao ensino. Porque imaginem só,
Era um grupo de alunos de graduação da FAO, que tinham tido algumas experiências junto com os Guarani, lá do Jaraguá, para a construção de uma escola. Então, eles levaram uma maquetomóvel para a escola, discutiram como que ia ser a escola, conseguiram verbas juntos para que a Secretaria de Estado de Educação construísse uma escola. Bom, ficou pronta a escola, e aí esses estudantes que aprenderam muito falaram, e se nós abríssemos, então, para outros estudantes, porque agora tem uma escola, poderíamos chamar gente da pedagogia, gente da história, gente das ciências sociais. Então, desses jovens alunos da FAO, nasceu uma demanda que eles viam existir lá na aldeia por jovens iguais a eles, que fossem de outras áreas, e aí abriram, e tinha sempre uma propaganda, assim, reunião toda quinta-feira na FAO, às 17h30. E aí fomos chegando, sabe? Alunos ficaram sabendo, e a nossa proposta era muito simples. Era juntar um grupo que fosse interdisciplinar de maneira radical, que todos interferissem na formação de todos, que todos interferissem na produção de todos. Então, que era da área da pedagogia na época, desse pitaco quando estavam fazendo construção, quando estavam fazendo projeto, que eles dessem pitaco quando eu estava discutindo com as professoras da escola uma proposta política pedagógica. E assim foi. Então, era uma interdisciplinaridade que não tinha um especialista para cada área que sabia o que estava fazendo e pegava aquele pedacinho do projeto. Todo mundo mexia em todos os projetos. Era extremamente formador isso daí, porque éramos estudantes ainda em formação. Então, íamos para as aldeias Guarani, para os Guarani nos ensinarem coisas sobre as nossas respectivas áreas. Não só para ensinarem sobre a cultura Guarani, mas ensinarem para mim sobre educação, sobre construção, sobre saúde e sobre tantas outras coisas. Então, assim, esse foi o caráter desse projeto, que durou de 2001, eu acho que talvez até 2006. Eu acho que nós ficamos 5 anos juntos, nos formamos, fomos para o mestrado, nos tornamos profissionais de diferentes áreas, e aí continuamos, né? E os Guarani continuaram se envolvendo com vários estudantes, ensinando os estudantes a fazerem um trabalho que, em alguma medida, foi inspirado nessa primeira relação com esse grupo. E acho que é isso. Acho que se hoje temos um pouco menos de timidez no diálogo interdisciplinar, isso tudo nasce nesta faculdade. Muito bem, quer dizer que as quintas sempre foram ameríndias, né? Foram. Era muito impressionante. Então, uma transmissão de saber também que deve estar. Vai se cruzar em algum momento, né? As quintas sempre foram ameríndias aqui na FAO, que continuem assim. Alguém mais? Sem timidez? Bem, Adriana, então, nós todos do Abya-Yala agradecemos e estamos, né, dispostos, justos, a colaborar com você, a pensar em novas quintas no próximo ano. A gente vai ter no dia 5 de dezembro, só relembrando, a Ruth Troncarelli e a Lia Troncarelli, que trabalham na área do Xingu, né, vão apresentar documentários, né, vão comentar também esses documentários no dia 5, e já estamos pensando na programação, né, para o próximo ano, que vai ocorrer em conjunto com a disciplina optativa, Artes Ameríndias em Contexto Global, Artistas, Objetos, Coleções. Então, vamos esperar também a contribuição de vocês, sem timidez de pensarmos juntos nesses convidados, né. Hoje mesmo eu recebi um e-mail através da FAO de um grupo da Bahia que também está interessado em colaborar conosco. Então, acho que a gente pode, né, juntos, ser esse elo de ligação de todos, né, fazer aí um gráfico de todos nós que estamos na USP e em outras universidades dedicados, né, e querendo contribuir e aprender com esses povos, né? Então, que esse seja um espaço sempre aberto. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês. A gente continua aqui a conversa, como sempre. Obrigada, Adriana. Eu só queria agradecer e dizer que eu estava
e continuo super animada de vir aqui falar na FAO, né, que é raro uma antropóloga, eu acho, ter essa experiência, e eu ficava pensando, o que o pessoal da FAO pode chamar a minha atenção, sabe? O que vocês diriam olhando para essas coisas para incentivar novidades, para incentivar outros percursos que sejam possíveis tomar. Então, para mim, esse contato com vocês é um motivo de muito entusiasmo. Que ótimo. Para nós também, muito obrigada, Adriana, que você continue em trabalho e que rapidamente você receba uma excelente notícia. Por favor, comunique para a gente comemorar junto com você e você já apresentar brevemente os resultados desse grupo, porque realmente é um projeto importante, né? E que pode realmente, que modifica, né? Então, essa experiência dos 3 anos do jovem pesquisador, realmente a gente vê que se você consegue, né, esse apoio institucional, você realmente avança em determinados setores que podem estar justo adormecidos ou intimidados, né? E é um trabalho em conjunto, né? Eu sempre falo. Por isso, nós, eu digo, o jovem pesquisador, nós todos do projeto, te agradecemos por esse momento e desejamos muita sorte, que você tenha um projeto também que traga você e outras pessoas aqui para a gente trocar. Muito legal. Tá Obrigada. Bom? Obrigada.